Bom dia, bom dia. E aí, pessoal? Tudo bem? Sexta-feira, dia 23 de agosto. Dia da gente fazer o quê? Ficar um pouquinho mais sábio, né? Bora fazer o nosso momento sabedoria. Pessoal, nesse dia 23, ele tá falando pra gente o seguinte. Ele fala pra gente, aquele que tem a consciência de que a ordem, a harmonia deve ser assumida, né? A sensatez, a prudência, que ao mesmo tempo que a gente descobrir a vantagem de se levar uma vida em ordem, né? A gente vai descobrir que realmente a gente vive uma vida mais leve, desde que a gente viva uma vida na perfeita ordem, né? O que a gente tente observar a ordem. E ele fala também o seguinte, que não vale a pena a gente viver uma vida de instinto ou de deixar se arrastar por qualquer comportamento que a gente vai aprendendo com as pessoas, né? Comportamentos que não nos conduzem a nada de bom. E ele fala também que é responsabilidade dos pais e das pessoas mais velhas de transmitir ao jovem essa sabedoria, esse conhecimento. Porque a partir do momento que a gente faz isso, a gente ama esse jovem. Porque só quem ama corrige. Só que a gente tem que transmitir esse conhecimento para o jovem, fazer com que ele entenda que é por amor que a gente está fazendo isso para ele. E ele, ao mesmo tempo, tem que se sentir amado. Olha que difícil. Então, você imagina, eu tenho que corrigir porque eu amo. E ele tem que se sentir amado. E isso é a coisa mais difícil que tem e que a gente não tem visto nos dias de hoje, né? Porque a gente tem aí pais que, para que o filho não fique chateado ou não fique magoado, não estão corrigindo, e os filhos não se sentem amados, né? Então tá faltando, né? Tá faltando alguma coisa aí nessa receita aí, tá faltando alguma coisa. E aí, esse trabalho também pode ser assumido pela escola. Só que não é responsabilidade da escola educar os filhos, né? E o que a gente vê? A gente vê uma sociedade que hoje nem respeitar os professores respeita. E os professores não têm autoridade nenhuma. Nenhuma. Por quê? Porque os pais não corrigem os filhos fazem o que querem, e ainda assim, quando o professor corrige, tem muitos pais que estão fazendo o quê? Estão indo nas escolas para tirar satisfação com os professores. Então, quando a gente fala aqui, né? Quando eu falo que nós estamos vivendo numa sociedade totalmente disfuncional, é que realmente as coisas não estão funcionando da forma que deveriam. E esse modelo que nós estamos escolhendo já está visível que não está funcionando. E aí a preocupação é o quê? Até quando que a gente vai ficar vivendo esse modelo, fazendo dessa forma, vendo que nós não estamos tendo um resultado satisfatório e não vamos mudar esse comportamento? Nossa, Renata, mas é tão difícil isso. É difícil, mas não é impossível,
Porque se eu começo a fazer isso dentro da minha casa, você começa a fazer isso na sua casa e a gente começa a transmitir para as outras, pouco a pouco, a gente vai conseguindo. Essa mudança, ela tem que começar imediatamente. Principalmente nas nossas casas. Ai, Renata, mas os meus filhos já estão tão grandes. Não importa. Não importa. Senta. Faz um jantar bem gostoso. Chama eles para conversar. E conversa. Olho no olho, explica para o seu filho. E começa. Simplesmente começa. Tá? Então, vamos ler aqui, né? O que ele está falando pra gente. Quando te assentares à mesa com o grande, considera com atenção quem está diante de ti. Põe uma faca na tua garganta se tu te sentes muito apetite. Não cobices seus manjares, que são alimentos enganosos. Não te afadigues para te enriqueceres. Evita aplicar isso ao teu espírito. Olha o que ele está falando. Quando você se sentar à mesa de alguém grande, dá uma olhadinha. Quem está diante de ti? Como é essa pessoa? Quais os comportamentos dela? Né? Não senta na mesa de alguém com muito apetite. Coma moderadamente. Tenha bom senso. Para que você não fale ou não faça algo do que vá se arrepender depois. Observe onde você está. Mal fixas os olhos nos bens e nada mais há, porque a riqueza tem asas como a águia que voa para o céu. O que ele está falando? Se a tua confiança estiver em riqueza, em bem material, você está em problemas. Porque a riqueza tem asas. Porque se você não for sábio e se você colocar todo o seu amor no que é material ou no dinheiro, seguramente você não será feliz. Não coma com o homem invejoso, não cobice seus manjares, porque ele te mostra tal qual se calculou em si mesmo. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. A pessoa que é invejosa, a pessoa que adquiriu bens, fazendo coisas erradas, ele te convida e ele diz para você comer e beber. Só que o que acontece? O coração dele não está com o seu. Ele não está comprometido com o seu crescimento, com o seu desenvolvimento. Ele não está nem um pouco compromissado com você. Comido o bocado, tu vomitarás e desperdiçarás tuas amabilidades. Olha isso. Não fale aos ouvidos do insensato, porque ele desprezaria a sabedoria de tuas palavras. Às vezes a gente está em companhia de pessoas que a gente fala e não adianta nada. E até isso é sabedoria. Quando a gente sabe que aquilo que vai ser falado não vai ser observado. Então, por que falar? Por que ficar horas e horas ali gastando saliva? Então, ele está falando, não fale, porque ele vai desprezar a sabedoria das tuas palavras. Ele não está nem aí para o que você está falando. Até isso é um ato de sabedoria, se calar. Não toques no marco antigo, não penetres na terra dos órfãos, porque seu vingador é poderoso e defenderá sua causa contra ti. Aplica teu coração à instrução e teus ouvidos a palavras de ciência. Olha isso. Aplica teu coração à instrução, né? Que é o que ele falou hoje. Ame a instrução. Se você ama a instrução, você se sente amado, porque você sabe que aquela pessoa que está te dando aquela instrução, aquela correção, ela te ama, ela está comprometida com o seu resultado.
Entenda isso. Deus nos corrige. Deus nos permite viver dificuldades, ser forjados. Por quê? Porque Ele nos ama. Não é à toa. Tudo tem um sentido. Não poupes ao menino a correção. Se tu o castigares com a vara, ele não morrerá. Castigando com a vara, salvarás a sua vida da morada dos mortos. Gente, entenda uma coisa. Não poupe seu filho de ser corrigido, de ser educado. Isso não vai matar ele. Mas se você não fizer, pode ser que você leve ele à morte. Você sabia que o córtex pré-frontal de qualquer ser humano, ele só termina de ser formado depois dos 20 anos de idade? E esse córtex pré-frontal, ele é o principal sobre as decisões e sobre as consequências daquilo que a pessoa está decidindo. Às vezes você não está corrigindo o seu filho porque você já fez uma e duas e ele não observou, e você larga para lá, deixando que ele mesmo avalie a consequência. Ele não tem nem condição de avaliar. Sabendo disso, você realmente acha que você não deve falar? Que você não deve corrigir? Esse é o nosso papel de pai e mãe. Entenda isso e use isso, porque é amor, é por amor que você está fazendo. Ele vai se sentir amado. Quantos jovens por aí queria ter um pai e uma mãe para chamar atenção? Quantos jovens por aí fazendo um tanto de coisa errada só para chamar a atenção dos seus pais? Não esquece disso. Meu filho, se o teu espírito for sábio, meu coração se alegrará contigo. Meus rins estremecerão de alegria quando teus lábios proferirem palavras retas. Olha isso. Que teu coração não inveje os pecadores, mas permaneça sempre no temor de Deus, porque então haverá certamente um futuro e tua esperança não será frustrada. Ou seja, que a gente permaneça sempre na obediência ao Senhor. Ouve, meu filho, ser sábio, dirige teu coração pelo caminho reto. Não te ajuntes com os bebedores de vinho, com aqueles que devoram carnes, pois o ébrio e o glutão se empobrecerão, e a sonolência veste-se com os andrajos. Não se junte com o beberrão, com o glutão, porque eles se empobrecerão, porque eles não são sábios, porque as atitudes deles não são sábias. Olha a ambiência. Cuidado aonde você está, o meio que você anda. Querendo ou não, mais dia menos dia você vai começar a adquirir o comportamento dessas pessoas. Tenha muito cuidado com isso. Ouve, meu filho, ser sábio. A gente já leu essa parte. Dá ouvidos a teu pai, aquele que te gerou, e não desprezes tua mãe quando envelhecer. Adquire a verdade e não a vendas. Adquira sabedoria, instrução e inteligência. O pai do justo exultará de alegria. Aquele que gerou um sábio se alegrará nele. Olha isso. Por que, gente? Tem recompensa maior do que os filhos criados. E você observar que o seu filho age e observa os mandamentos e teme ao Senhor e é sábio. Eu acho que não tem alegria maior para um pai e para uma mãe ter a consciência de que fez um bom trabalho, que se ele fechar os olhos hoje, o seu filho tem condição de ficar nesse mundo e se manter, que ele tem estrutura, que ele foi treinado. Vocês imaginam que alegria que não é isso? Você ter a consciência de que você criou um homem e uma mulher que tem capacidade de formar e gerar
e gerir a sua própria casa, cuidar e treinar os seus filhos. E eu não sei quanto a vocês, mas para mim não há recompensa maior para um pai e para uma mãe. Que teu pai se alegre por sua causa, que viva na alegria aquele que te deu a luz. Meu filho, dá-me teu coração, que teus olhos observem meus caminhos, pois a meretriz é uma fossa profunda, e a entranha um poço estreito. Como um salteador, ele fica de emboscada, e entre os homens multiplica os infiéis. Para que os ais? Para quem as contendas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem motivo? Para quem o vermelho dos olhos? Para aqueles que permanecem junto ao vinho, para aqueles que vão saborear o vinho misturado. Não consideres o vinho como ele é vermelho, como brilha na taça, como corre suavemente, mas no fim morde como uma serpente e pica como um basílico. Os teus olhos verão coisas estranhas e o teu coração pronunciará coisas incoerentes. Serás como um homem adormecido no fundo do mar, ou deitado no cimo de um mastro. Feriram-me, dirás tu, e não sinto dor. Bateram-me, e eu não sinto nada. Quando despertei, quero mais ainda. O que ele está falando? Meu filho, dá-me o teu coração, que os teus olhos observem os meus caminhos. Dá-me o teu coração, que os teus olhos observem os meus caminhos. Porque se você cair no caminho dos homens infiéis, se você pegar uma taça de vinho, ficar admirado com a beleza da cor daquele vinho, com o brilho que tem aquele líquido, quão suave ele desce pela garganta, e se embriagar, e usar aquilo de modo excessivo e de modo imprudente, você vai ficar adormecido. Você vai dizer, eu não sinto nada. Você não vai ter poder sobre as suas ações. Você vai falar, bateram-me. Eu estou adormecido. Eu estou deitado num mastro. Os teus olhos verão coisas estranhas. O teu coração pronunciará coisas incoerentes. E no final de tudo, quando você sair daquele processo de embriaguez, o que vai acontecer? Quando despertei eu, quero mais ainda. Isso se torna um ciclo vicioso na sua vida. Então, a Bíblia, ela não proíbe consumo de bebida alcoólica, mas ela adverte. Cuidado com tudo aquilo que você não dá conta de recusar depois. Tudo aquilo que tem domínio sobre você não presta. Cigarro, bebida alcoólica, qualquer coisa que você pare e veja, opa, isso aqui já passou do limite. Eu não estou tendo domínio sobre isso. Não serve, abandone. Porque a diferença de vício e virtude, gente, é exatamente essa. É a liberdade. Quando você é uma pessoa virtuosa, você tem o poder e a liberdade de deixar de ser a hora que você quiser. Essa pessoa não mente, ela observa. A partir do dia que ela contar uma mentira, ela tem a liberdade de deixar de ser virtuosa. Agora o vício, você não tem liberdade para deixar o vício. Você não tem liberdade para abandonar um cigarro, a droga, o álcool. Isso te aprisiona. Então, muito cuidado aonde você coloca o teu coração,
Por isso ele fala: dá-me o teu coração, que os teus olhos observem os meus caminhos. Porque se você der o seu coração ao Senhor e os seus olhos observar os caminhos do Senhor, dificilmente você cairá por caminhos que te levem a vícios, a embriaguez. Você não vai viver adormecido. Você não vai viver como um andarilho por aí, sem saber o que eu estou fazendo. Não. Observe isso. Entrega o teu coração ao Senhor. Entregue a Ele os seus caminhos. E você vai se livrar, né? E vai ter uma vida de alegria, uma vida de resultados, uma vida cheia de amor, né? Isso é o ensinamento que Ele tem pra gente hoje. Que a gente possa observar e não esquecer jamais. Quem ama, corrige. Corrija de uma forma fraterna. Porque quem está sendo corrigido tem que se sentir amado. Se a forma com que você está corrigindo faz com que a pessoa não se sinta amada, está errado. Cuidado. Não precisa ser nos gritos, não precisa ser nos berros. É no diálogo, é na conversa. Treine sua comunicação, que você vai ver que a sua casa vai mudar. O clima da sua casa vai ser outro. Você vai perceber a presença de Deus a todo tempo no seu lar. Você vai perceber que cada um contribui para aquele lar seja um lar harmonioso. A partir do momento que você conseguir estabelecer essa comunicação e essa correção de forma fraterna, ninguém vai se sentir humilhado, ninguém vai se sentir ofendido. Por quê? Porque você é uma pessoa sábia e sabe fazer essa correção do jeito certo. Tá bom? Um lindo, abençoado dia para vocês. A gente está de volta na segunda-feira. Esse fim de semana eu vou estar na roça e lá não tem internet. Então, na segunda-feira, a gente faz de novo aqui a leitura, tá bom? Deus abençoe vocês. Leia o capítulo, comenta, compartilha, transmite isso para as pessoas, tá? Vamos fazer essa corrente da sabedoria. Combinado? Beijo grande.